Desde inscrições aramaicas deliberadamente apagadas por mãos desconhecidas, até um caixão solitário adormecido durante séculos sob uma igreja de Berlim. Bem-vindo ao Refúgio TV. Estas são as 10 descobertas arqueológicas perturbadoras que vão te dar pesadelos. Na antiga cidade de Cernakiktepe, na Turquia, 6 inscrições foram encontradas e estão oferecendo novas informações sobre como lidavam com conflitos políticos. Cobrindo 270 hectares, é um dos maiores centros do leste da Anatólia, deixando evidências de seus modos de vida por todo o espaço. Ao inspecionar as muralhas defensivas, 3 das 4 inscrições foram encontradas, e todas foram escritas em aramaico, que era o idioma utilizado para tarefas administrativas tanto no Império Aquemênida quanto no Parta. O uso desse idioma sugere que a cidade era da era Parta e que teria funcionado como um posto avançado entre a Anatólia e o Irã. As 3 inscrições parecem ter sido deliberadamente removidas e raspadas em algum momento, embora não se saiba quando ou porquê, tornando-as impossíveis de traduzir. O apagamento delas pode sugerir que foram removidas quando um novo grupo chegou ao poder e estava eliminando as lembranças de governantes anteriores. As escavações também localizaram bastiões ovais, canais de drenagem e muralhas de fortificação. Os canais de drenagem se conectam ao sistema de drenagem de toda a cidade, que conduzia a água acumulada no interior para fora das muralhas, e foram construídos com um grande conhecimento de hidráulica. Em uma descoberta bastante inesperada na Croácia, um poço foi encontrado abrigando esqueletos. Durante as escavações do poço e do restante do sítio ao seu redor, 7 corpos foram encontrados dentro dele, como se tivessem sido colocados às pressas. A maneira como os corpos foram dispostos levou os arqueólogos a suspeitar que se tratavam de soldados romanos envolvidos na Batalha de Mursa em 260 d.C. Ao examinar os esqueletos, descobriu-se que todos os pertences de valor haviam sido retirados, incluindo armas, armaduras, joias, equipamentos e quaisquer objetos pessoais, antes de serem lançados no poço. Foram encontrados em diversas posições, com pelo menos um deles de cabeça para baixo. Cada esqueleto pertencia a um homem adulto, sendo 4 deles adultos jovens e 3 de meia idade, todos com sinais de ferimentos anteriores à morte, incluindo trauma contuso na cabeça, costelas fraturadas e feridas que teriam sido causadas por armas da época. Novo crescimento ósseo também foi encontrado na caixa torácica, o que sugere lesão ou infecção anterior, possivelmente afetando o trato respiratório antes da morte. Com os detalhes disponíveis, suspeita-se que os corpos foram colocados no poço como um sepultamento coletivo após a batalha, possivelmente por companheiros e combatentes que os enterraram rapidamente antes de deixar a área. O chumbo é hoje conhecido como um risco à saúde, inclusive para pessoas saudáveis, causando problemas e efeitos negativos em todo o corpo e na mente, e novas pesquisas indicam que também pode ter influenciado a forma como o cérebro humano evoluiu. Embora se esperasse que esse fosse um problema surgido após a Revolução Industrial e o crescimento das ferramentas metálicas e outros produtos, estudos mostram que há mais de 2 milhões de anos ele já afetava os cérebros dos hominídeos. Foram encontradas evidências de que pode ter influenciado o desenvolvimento e a evolução dos cérebros, alterado comportamentos e afetado o desenvolvimento da linguagem. Além disso, descobriu-se que os cérebros dos neandertais eram mais vulneráveis ao chumbo do que os dos demais, colocando-os em desvantagem e podendo ter contribuído para que não fossem capazes de evoluir mais e permanecer ativos por mais tempo. Os testes foram conduzidos com geoquímica de fósseis, experimentos avançados com organoides cerebrais e genética evolutiva para identificar esses efeitos e diferenças. 51 fósseis de dentes foram utilizados no estudo, provenientes de diversas espécies de hominídeos e grandes primatas, incluindo australopitecos africanos, parântropos robustos, espécies primitivas do gênero Homo neanderthais e Homo sapiens. Assinaturas químicas foram encontradas remontando a quase 2 milhões de anos atrás, mostrando que esses seres foram tanto expostos quanto afetados pelo chumbo. Vários dos dentes apresentavam bandas de chumbo que se formam na infância e afetam o esmalte. Localizado logo a leste de Roma, no sítio arqueológico de Gabi, uma grande bacia de pedra para a água foi desenterrada.
está datada de aproximadamente 250 a.C., embora haja partes do sítio muito mais antigas. Embora o Império Romano seja amplamente conhecido por sua arquitetura deslumbrante e construções monumentais, essa bacia de água é um dos exemplos mais antigos que não se trata de um templo ou de uma muralha defensiva. É um exemplo do planejamento urbano que foi aplicado nas cidades romanas e de como os assentamentos avançaram com sistemas hídricos e outros. Situada no centro da cidade, próxima ao cruzamento das duas principais vias, pode ter sido o centro da vida social e do fórum da cidade, oferecendo um ponto de encontro e serviços essenciais a todos os moradores. Gabi foi outrora rival de Roma até o século V a.C., quando se tornou aliada da República Romana e as duas trabalharam em estreita colaboração até o abandono da cidade em 50 a.C., que voltou a ser levemente repovoada durante o Império Romano. Mesmo com toda a agitação e as mudanças ocorridas na cidade, poucas construções e obras novas foram realizadas até o seu desaparecimento dos registros no século III. Após cair em desuso, a cidade permaneceu intocada e os vestígios não estão encobertos por outros edifícios ou cidades, permitindo que as escavações prossigam. Escondida sob uma cidade na Hungria, foi desenterrada uma cidade da era romana que se acreditava ter sido perdida para sempre. A antiga cidade de Mastriana foi um próspero assentamento romano por quase 300 anos e deixou para trás muitas pistas e vestígios do cotidiano de seus habitantes. Entre as estruturas encontradas estavam 3 poços que, embora extraordinariamente bem preservados, foram datados do século II, com estruturas originais e evidências de uso. A partir desses poços, os pesquisadores puderam observar as construções, os métodos e técnicas construtivas, bem como informações sobre o uso e os sistemas hídricos da comunidade. Historicamente, Mastriana era um importante ponto de parada e foi uma cidade movimentada e próspera do século I ao IV d.C., pois estava situada em uma rota direta e essencial entre duas grandes cidades, servindo tanto ao transporte quanto à comunicação. Grande parte da população celta da região foi gradualmente se adaptando ao estilo de vida romano e passou a adotar e perpetuar a arquitetura e os materiais, os métodos construtivos e os artefatos romanos. Esse é o mesmo processo que ocorreu em muitas regiões à medida que o Império Romano se expandia e é conhecido como romanização. Encontrar os artefatos do antigo assentamento é difícil devido ao fato de a cidade atual ter sido construída sobre a antiga, cobrindo muitas das estruturas e ocultando os artefatos menores sob ela. O efeito da água benta é a crença de que a água consagrada oferece proteção contra doenças, reduz problemas de saúde mental, promove a devoção, santifica a alma e traz outros benefícios àqueles que são ungidos com ela. Uma igreja na Alemanha utilizou esse efeito no sepultamento de diversas sepulturas de crianças e bebês, a fim de proporcionar salvação a infantes não batizados. Mais de 50 sepulturas foram encontradas, 25 delas de crianças, em áreas onde a água da chuva escorria pelas paredes da igreja e caía sobre os túmulos. Como a água havia tocado a igreja, esperava-se que, ao se infiltrar na terra acima das sepulturas, proporcionasse o efeito da água benta aos não batizados. A capela de Malerbach, próxima a Aussted, foi construída no século XII e serviu por séculos como igreja, capela e local de peregrinação. Em 1524, a Guerra dos Camponeses estava começando e no dia 24 de março, a capela foi destruída por um incêndio que se suspeita ter sido um dos primeiros sinais da revolta, possivelmente inflamada pelos sermões recentes. Junto ao local de sepultamento, foram encontrados diversos artefatos no sítio, aproximadamente 1 milhar deles, incluindo 25 moedas de prata dos séculos XV e XVI, insígnias que pertenceram a peregrinos, fivelas de cinto, ferraduras e facas, projéteis, cerâmica e um virote de besta. Uma sepultura romana incomum foi descoberta na Baviera, onde um grande túmulo foi encontrado aparentemente sem ter sido utilizado. A descoberta ocorreu durante um projeto de retenção de água, nos arredores de Vollkirchhofen, na Alemanha, e durante as escavações foram encontrados fragmentos de cerâmica e um montículo funerário. Evidências foram encontradas na área imediata e no próprio sítio ao longo dos anos, incluindo provas de que pessoas viviam na região durante o período neolítico, tanto na Idade do Bronze quanto na Idade do Ferro, no período imperial romano e no início da Idade Média.
A partir da fundação de 12 metros construída em pedra, o túmulo é circular com uma extensão de pouco menos de 2 metros quadrados em um dos lados. Acredita-se que a extensão possa ser a base para uma estátua, que ainda não foi localizada. Construído às margens de uma importante rota de viagem, era extraordinário tanto em tamanho quanto em posicionamento, oferecendo grande visibilidade e prestígio à pessoa ali sepultada. Uma inspeção mais detalhada revelou que se tratava de uma sepultura falsa, sem restos mortais nem objetos funerários em seu interior, sugerindo que o túmulo foi erguido para homenagear alguém sepultado em outro local. Uma popular estátua de Buda reclinado na Tailândia foi descoberta abrigando artefatos adicionais. A estátua em si tem 1.300 anos e encontra-se no templo Wat Thamachak Semahan, no distrito de Songnoan, na província de Nakhon Ratchasima. Durante um projeto para reduzir a umidade que se acumula no subsolo e ao redor da estátua de arenito, com o objetivo de protegê-la de danos e conservá-la pelo maior tempo possível, um recipiente de cerâmica foi encontrado abaixo dela. Um sistema de drenagem estava sendo escavado quando o recipiente cerâmico foi encontrado a pouco mais de 1,20 m de profundidade e continha 33 itens. Os itens incluíam anéis de ouro, brincos de prata, ornamentos de bronze e outros pequenos objetos datados dos séculos 6 e 7 d.C. Pouco depois, também foram encontradas lâminas de metal com imagens de Buda gravadas, juntamente com outros itens feitos de ouro, prata e liga de estanho. À medida que as mudanças climáticas e as diferenças sociais se intensificaram, a cultura calcolítica estava chegando ao fim por volta de 3.500 a.C. E até recentemente era desconhecido como essas transformações se desenrolaram e o que veio a seguir. Para ajudar a preencher essas lacunas, uma comunidade recém-descoberta foi desenterrada e está revelando os assentamentos, rituais e detalhes da cultura que se formava no início da Idade do Bronze. O sítio é conhecido como Muregat, uma área da Idade do Bronze localizada na Jordânia com datação de 5.500 anos atrás. Embora não tenha sido encontrado um grande conjunto de habitações ou uma área residencial, foram identificadas diversas estruturas, incluindo túmulos, espaços de reunião, espaços rituais e estruturas megalíticas. Mais de 95 dólmens foram encontrados em pequenos agrupamentos, indicando que, embora não vivessem juntos no mesmo espaço, compartilhavam áreas de sepultamento. Esse sítio demonstra que viviam de forma separada, mas se reuniam para celebrações, enterros e rituais diversas vezes ao longo do ano, visitando o local em pequenos grupos e em grandes ajuntamentos. Reformas na igreja de Buschkassel, em Berlim, revelaram uma descoberta arqueológica extraordinária em uma cripta. Pertencente à condessa Julia von Voss de Eigenheim, ela esperou em silêncio enquanto a localização da cripta foi sendo encoberta e esquecida ao longo dos séculos. Ela era casada com o já casado rei Frederico Guilherme II da Prússia e teve um filho antes de sua morte. Apenas 2 meses após o nascimento de seu filho, ela faleceu de tuberculose pulmonar e foi sepultada na igreja. Sabia-se que ela seria enterrada em uma igreja e que repousaria sozinha, sem túmulo compartilhado, e com o tempo sua localização exata foi se perdendo dentro da igreja à medida que as pessoas esqueceram onde ficava. As reformas revelaram um pequeno túmulo retangular revestido de tijolos e contendo um único caixão de madeira decorado com molduras douradas e medalhões, alguns representando um leão. O caixão estava sozinho no espaço e repousava no centro. Após sua descoberta e inspeção do exterior do túmulo, bem como do restante da cripta, ela foi fechada e permanece sem ser perturbada. Qual foi a descoberta que mais interesse despertou em você? Para dar continuação, deixo um vídeo na tela para você assistir.